Olá, boa noite. Você que acompanha o canal 16, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. O nascimento de uma criança com deficiência traz uma nova realidade para muitas famílias, especialmente para as mães. Por isso, hoje vamos falar dessas mulheres tão especiais. Aqui comigo a professora e intérprete de Libras, mestre em Linguística, doutoranda em Educação e mãe, Andréia Mendiola Marcon. Andréia, boa noite e bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço, então, o convite especial para participar do programa e poder compartilhar um pouco da minha experiência, enquanto mãe, de uma menina surda com demais famílias, da comunidade surda, enfim, mães. Eu acho que o tema do programa Mães Especiais, eu acho que todas as mães são especiais, Verdade, Andréia. Mas talvez hoje vai ficar mais direcionada a questão, da mãe que tem o filho surdo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a experiência mesmo. Andréia, e quando a gente fala criança com deficiência, muitas pessoas não sabem, trazem outras nomenclaturas, como portadora de necessidades especiais, A própria criança surda também, muitas... até mesmo as crianças, os outros pais no colégio não sabem como falar. Então eu queria que tu esclarecesse para nós qual é o correto, como as pessoas surdas querem ser chamadas. Eu acho que essa questão da terminalidade é bastante importante e como parte da comunidade surda, eu acho que eu posso falar, em nome da comunidade surda, referente a essa questão da terminalidade. Muitas pessoas falam, deficiente auditivo ou surdo-mudo, Na verdade, é surdo. A nomenclatura correta de se dizer é surdo. Surdo porque está embutido ali, encapsulado ali a questão da identidade deles. Então, não é feio dizer, o aluno surdo, o filho surdo, Muitas pessoas até perguntam, mas é... Não estou ofendendo, Exato. Não está ofendendo. É surdo mesmo a forma como a gente diz. Bom, Andréia, muitas mães, muitas famílias às vezes recebem a notícia de que estão esperando um filho com deficiência e isso choca, Tem aquele luto por uma criança que muitas vezes é idealizada. No teu caso, foi um pouquinho diferente. Conta um pouquinho para nós a tua história. Isso, foi um pouquinho diferente por causa que, na verdade, a nossa filha, ela veio morar com nós com 8 anos de idade. 8, 9 anos por ali. Então, eu não passei por esse processo do luto, do filho... Da gestação, do desejo do filho ouvinte, enfim, Porque ela veio depois. E eu já estava inserida, já trabalhava com crianças surdas na comunidade surda. E a minha experiência, então, eu posso contar na questão de... Porque como ela veio com 8 anos, então ela já estava numa pré-adolescência, quase indo para uma fase de pré-adolescente. E nesse sentido, é toda uma outra fase que vai se construindo. Então, eu fui passando por esta fase. Mas o interessante de dizer é que, com a vinda dela, ela veio, então ela não tinha Libras. Então, ela não se comunicava em Libras ainda. Ela não tinha, no lugar que ela vivia antes, não falavam em Libras com ela e não tinha o aprendizado. E ela também não sabia a escrita do português. Então, ela veio... para nós, com muitas oralizações. O sistema que ela organizou de comunicação dentro do sistema dela da foi... necessidade que ela encontrava. Exato. Foi a questão mesmo de oralizar. Então, ela imitava, ela convivia com outras crianças ouvintes que corriam, brincavam, mexiam a boca. Então, ela passou a imitar essas crianças e pensava que, fazendo isso, ela estava se fazendo compreender. Então, ela não tinha a Libras. Quando ela veio, então, para nós, a primeira coisa que a gente fez foi, então, fazer a imersão dela dentro da comunidade surda. Matricular ela numa escola que tenha educação de surdos e fazer o convívio dela, porque a gente sabe que uma língua só é desenvolvida com o contato, com a interação, com outros, com os seus pares. E a gente assim fez. A gente, então, passou a inserir ela nas associações, ter amigos surdos na escola e sempre aprendendo Libras. Depois que ela aprendeu assim, então ela começou a significar
né? Então o universo dela que antes, né, estava bem limitado. Andréia, você já era intérprete de Libras e a tua família, né, teu esposo, você já tinha outros filhos? Como é que foi a adaptação da família? Porque isso também é importante, né? Quando a mãe recebe o diagnóstico de que o filho tem alguma deficiência, a família toda, essa mãe toda tem que se preparar, né? Tem que se adaptar. Para nós, foi, como a gente disse antes, foi um pouco diferente. Eu não tinha filhos antes dela. Hoje eu tenho uma menina de 4 anos, né? Uma pequenininha. Mas antes a gente não tinha. Eu estudava, trabalhava praticamente 60 horas com a comunidade surda, entre ser intérprete, trabalhava na APAS, trabalhava com a alfabetização, a gente dava assistência para as escolas. Trabalhei na sala de recursos, né, da surdez. Então eu tinha o meu universo de trabalho era os surdos. E além de tudo estudava o mestrado, né? Então quando surgiu a questão dela vir para nós. E quando ela veio para nós também foi uma surpresa para nossa família, porque ninguém esperava assim, porque eu poderia ter filhos biológicos, né? E daí então adotar uma criança, né? Como que fica isso? Mas, assim, eu sempre digo que isso tudo foi muito organizado, digo, um plano maior que isso, né? Foi organizado, ela veio para nós e houve uma aceitação familiar do nosso grupo de amizades, assim, que a gente tinha. Além de você, mais alguém já sabia Libras ou os outros também foram aprendendo, né? Interessante que o meu esposo, como ele não era da área, então quando ela veio para nós, ele foi fazer o curso de Libras. Que legal. Né? Então ele foi aprender Libras, ela também, a gente inseriu ela na comunidade, mas tinha um curso que ela ia junto com ele. Então eles foram aprendendo junto ali. E a família, a gente foi trabalhando essa questão, né, da questão linguística mesmo, da cultura dela, da língua, porque eles diziam, mas como é que eu me comunico com ela, como é que eu vou fazer? A gente não sabe se expressar com ela. Então, tudo isso a gente teve que ir trabalhando com a família, né, com os avós, os tios, né. Aos poucos a gente ia conversando no nosso grupo ali, familiar mesmo, ó, se tu faz assim, né, ó, o sinal de oi, o sinal de pai, de mãe, né, vai se expressando dessa forma. E assim, para além disso, assim que ela começou a adquirir a Libras, ela mesma já foi fazendo essa, digamos, essa inclusão dela mesmo dentro do grupo familiar, porque ela mesma ia ensinando sinais, ela é muito esperta em visualizar as coisas, então ela já ia mostrando, sinalizando, e o pessoal ia aprendendo com ela também. Que legal. Então hoje você tem mais outra filha também, e também tem essa adaptação, ela foi aprendendo Libras, como é que foi essa questão? Daí chegou então a menor, né, que tem 4 anos hoje. E a gente pensou que de repente fosse ser um pouco diferente, né, enfim, mas não. A nossa filha, a Maria, né, ela tem então ela adora crianças. Ela tem assim um amor bem por crianças assim. E quando chegou então a menor, ela se envolveu muito assim, se envolveu. E desde muito bebê assim, ela pegava, brincava, enfim, com os brinquedos, sinalizava, enfim. E quando ela foi crescendo, ficando maiorzinha, ela foi entendendo, né, que a Mana se comunicava de uma forma diferente, enfim. E hoje ela se comunica em Libras com a Mana. Que legal. Né? E é bem interessante ver as duas juntas. Elas às vezes estão muito tão quietinhas, vamos lá ver, estão lá, né, se comunicando em Libras, significando as coisas. Então, assim, nós assim, tivemos um aprendizado, assim, tendo, né, a Maria com a gente, muito grande. E muitas pessoas, quando recebem, né, o diagnóstico ou até mesmo se adotam uma criança com alguma deficiência, acham que vão ter muitas dificuldades, mas é um convívio familiar normal, como qualquer outra família. Eu acho que quando a gente vê isso na associação, né, que é a APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos, as famílias às vezes chegam com aquela questão do luto, né? Quando eles recebem o diagnóstico de que o filho vai ser surdo, então eles têm de trabalhar com esse sentimento, né? Então, e isso tem de ser trabalhado, né? Porque a criança surda, ela vai ter de desenvolver uma identidade, ela vai ter que desenvolver uma língua, essa família vai ter de ter compreensão dessa identidade.
Então, mas para que isso aconteça no seu pleno desenvolvimento, a família tem de entender que filho é esse. A gente sempre diz que ter um filho surdo é praticamente ter um estrangeiro em casa, porque é toda uma cultura diferente, uma identidade, uma língua diferente. E a família precisa se apropriar desses conhecimentos. Se adaptar, né? Isso. Então, para ela poder ultrapassar esse luto que tem, né, e conseguir visualizar que depois disso, né, o filho ele vai crescer dentro de uma identidade própria dele, ele vai crescer usando uma língua diferente, ele vai ter uma profissão, ele vai poder dirigir, ele vai poder casar, ele vai poder namorar, ter filhos, porque tudo isso que eu te falo hoje são anseios assim que vêm para nós, de famílias que dizem, como é que ele vai casar, gente, como é que ele vai dirigir, não posso? Como é que ele vai viajar sozinho? Então, pode, eles podem. É uma angústia de mãe, toda mãe, né, se preocupa. Toda mãe se preocupa, é natural. Mas a mãe que tem o filho surdo, se não tiver essa compreensão de que ele não tem uma deficiência que limita ele, que a surdez, na verdade, não é uma deficiência, né? Ela é nós entendemos o surdo como um sujeito cultural e linguístico, né? A única questão que separa ele do ouvinte é a questão linguística, é a questão da língua, da cultura. Ele não tem limitação no funcionamento do cérebro dele, né? Então ele tem o pleno funcionamento. Cognitivamente falando, né, ele se desenvolve em todos os aspectos. Então isso precisa ser compreendido pelas famílias, né? Uma vez que se coloca o surdo exposto a contextos ricos, né, onde ele vai poder vivenciar a questão do brincar, vivenciar a questão da família, o estar com a família, uma família que entende ele, que fala a língua dele, né, vivenciar o passeio, mas vivenciar, que eu digo, e ir significando as coisas com ele, e criando memórias, né, de vivências com essa criança, ele vai se desenvolver plenamente, né. O que não pode acontecer, do contrário disso, é a questão da família ficar nesse luto, nessa questão de que, e agora, o que eu vou fazer? E deixa a criança à mercê. Ou limitar, né? Exato. Aí sim a gente vai ver uma criança que não se desenvolveu, uma criança que não tem a identidade dela, ela não sabe quem ela é, né? A gente tem autores que estudam essa questão da identidade surda na comunidade, né? Identidade flutuante, que ela não sabe nem se ela é ouvinte, nem se ela é surda, né? Quando a criança ela é filha de pais ouvintes, né? Então, isso tem que ser trabalhado com uma criança. Ela precisa ter contexto, vivências que proporcionem o desenvolvimento dela. E no caso da criança surda, é língua e cultura. Perfeito. Andréia, a família, então, tem essa responsabilidade, mas agora eu queria entrar na questão também da educação, das escolas. Também tem um papel importante, um papel social. É obrigação da escola aceitar e oferecer o melhor atendimento possível para a criança surda. A questão também da experiência, né, na escola é uma outra questão que se discute muito, é um universo todo de discussão. Porque a gente entende que os professores eles têm muitas coisas para dar conta. Então, eu assim, sempre me coloco na posição de não, tipo, né, ir lá e surrar o professor mesmo, isso, cobrar, sabe? O professor tem que fazer isso, tem. Eles não sabem fazer, né? Não foi da formação base deles, eles não saíram formados, né, especialistas na área de educação de surdos. Infelizmente, né? Isso é uma coisa que está caminhando para se concretizar. Então, a gente tem que trabalhar, nós da comunidade, a gente tem assim, feito esses movimentos, que nem estar aqui hoje, né? Aceitar esse convite é compartilhar coisas que estão lá dentro da comunidade surda para a sociedade, para a escola, né? Então, a gente tem feito isso. Dentro da escola, o que me parece, sim, né, é que às vezes a gente está tendo um olhar mais, assim, com atenção específico, é essa questão da educação dos surdos dentro de uma perspectiva inclusiva. O que isso significa? Essa questão da inclusão, ela ainda está em construção, né? E se a gente olhar para a escola, né, a gente coloca o surdo colocar na inclusão, na perspectiva da inclusão, é o mesmo que colocar o surdo numa condição de ter que adaptar ele ter que se adaptar àquelas condições de ensino e aprendizado que o ouvinte passa, né?
E a gente sabe que isso é uma coisa que não funciona com a educação de surdos. Porque dentro da perspectiva inclusiva, o que eles vão lidar? Com a questão da acessibilidade. Então, tem o intérprete, ponto, está sendo incluído. Não, a gente tem o intérprete de Libras, ele está incluído. Só que a gente sabe que somente a Libras não garante que o surdo está compreendendo o conteúdo, compreendendo as demais falas que está sendo colocado ali no contexto, e enfim, o aprendizado, né? Então, somente isso não basta. A gente precisa pensar em estratégias metodológicas. E isso eu vejo com a questão da minha filha também na escola. Eu venho passando isso desde quando ela chegou para nós, né? E cada vez mais eu me convenço de que algo tem que ser feito. Então, a gente, dentro dessa perspectiva inclusiva, é toda essa discussão de ele ter que se adaptar a um modelo que está organizado para o ouvinte. Só que os movimentos surdos, hoje, eles estão discutindo a escola que nós queremos. É um jeito surdo de pensar, é um jeito da identidade deles. Então, hoje a gente discute a questão da escola bilíngue, por exemplo, né? A APAS, enfim, ela tem há 30 anos já que foi criada, né, para movimentar uma escola. No começo era uma escola de surdos, né? Mas depois vem atualizando e hoje é uma escola bilíngue. Legal. Mas é criar essa proposta bilíngue para que a Libras esteja presente, seja a língua de instrução do surdo, o português escrito seja o segundo idioma dele, né? A segunda língua para ele aprender, porque, enfim, ele vai se deparar com o português. Não está numa sociedade à parte, está inserido na nossa sociedade, né? Exato. Mas, além das línguas, ele vai ter toda uma questão metodológica voltada para eles, que é essa coisa do visual, da vivência, né? Então, eu vou aprender conhecimento científico, por exemplo, que é o conteúdo da escola, né? Eu vou passar dentro da cultura dele, entende? O plano visual, né? Que isso é uma coisa que vem para dentro das metodologias visuais para surdos, né? Então, hoje a escola ela não trabalha dessa forma, né? A gente sabe que ela tem a estrutura voltada para o ouvinte. Numa escola bilíngue, essa estrutura seria específico para as necessidades educacionais dos surdos. Então, eu vejo isso, sabe? E isso tem que ter... A gente vai ter que, sim, conversar muito sobre isso ainda, porque, realmente, as crianças surdas, as famílias, então, né, se a gente for começar, elas não sabem Libras, às vezes elas ficam nesse luto pleno, as crianças... elas vão se criando, né, até a fase da escola sem ter essa língua, sem significar o seu universo nessa língua dela, vão para a escola. Quando elas têm que estar aprendendo o conteúdo científico da escola, do mundo, da sociedade, que é a função da escola, o professor tem que parar tudo e dar conta de outras coisas com ela, né, significar coisas muito básicas que poderiam ser trabalhadas lá na família, para ela poder ter uma base e continuar na escola. E essa questão, então, toda da adaptação, né, toda da questão da perspectiva social, né, de escola, dos surdos, né. Andréia, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida a gente retorna com outras informações, então, sobre esse tema. Um minuto só, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje traz o assunto Mães Especiais,
Por isso está aqui comigo a professora e intérprete de Libras, também mestre em Linguística e doutoranda em Educação. Claro, também mãe, Andréa Mendiola Marcon. Andréa, no primeiro bloco a gente falava um pouquinho sobre a família, a adaptação familiar, né? Quando a criança tem alguma deficiência, no teu caso, que é a tua filha surda. Mas voltando um pouquinho agora a essa questão da escola. A mãe também tem que estar preparada para sofrer um pouco nesse processo, né? Procurar uma escola adaptada, uma escola que ofereça uma melhor educação também não é fácil. Não é fácil, porque a gente ainda, como eu falei no primeiro bloco, a gente ainda não tem, assim, uma escola... Perfeita. Né? Exato. Ideal. Nem sei se aí, né, por um tempo aí a gente vai conseguir alcançar, né? É uma construção que eu quero dizer. Mas a gente sim teve, a minha filha, então, ela estudou, né, desde a chegada dela em escola pública, né? E nós temos uma escola em Passo Fundo que contempla a educação de surdos até o 5º ano, então, onde tem profissionais especializados na área para trabalhar com a educação de surdos. Então, por esse tempo, por esse período, ela ficou, né, estudando nesse... Que é a Escola Fagundes dos Reis. Que é a Escola Fagundes, Escola estadual. Né? E então, ela ficou estudando até um tempo na escola. Depois ela optou por fazer magistério, então ela foi para o ENAV, né, que é onde tem o magistério. Ela quer ser professora, o sonho dela é ser professora. Então a gente está incentivando assim. Mas não é fácil, porque então essa escola, a Fagundes, ela tem até o 5º ano. E depois do 5º ano eles vão para as classes convencionais, que a gente chama, né, a sala comum, que é ouvintes e surdos junto com o intérprete de Libras. Então ela saiu daquele contexto onde tinha os pares, o professor que falava Libras, enfim, supostamente bilíngue, né? E foi para um outro espaço em torno daquela moldagem que eu te falei para ouvintes, Teve né? que fazer uma adaptação, outra adaptação ali. Exatamente. Então, dali a gente começou a passar por outras questões que vieram, né? A gente não tem uma fórmula para lidar com as coisas do filho, né? Então a gente foi passando, enfim, essas questões, sim, dificuldades, né? Coisas que ela gostava, daí ela comentava com nós em casa. Mas né, eu digo assim, a escola que tem essa estrutura mais voltada para o ouvinte, tendo um surdo estudando, tem que haver uma discussão, porque vai envolver o planejamento do professor, né? Vai envolver que a escola conheça a identidade desse aluno, né? Então, não é porque ele é surdo ou porque eles são surdos, todos são iguais, né, no pensamento, eles pensam iguais. Cada surdo tem o seu jeitinho, tem a sua forma de aprender, o seu jeito de aprender, né, o seu canal de aprendizado diferente. Então, a Maria, por exemplo, ela me dizia, quando chegava em casa, que ela se agitava muito com a classe que ficava caminhando, né? Imagina adolescentes, né? Então, isso atrapalhava um pouco ela. Então, isso daí tu vai na escola, tu conversa, tu, né, molda. Outras coisas de amizade, então ter as amizades ouvintes, né, amigos ouvintes. Então, se cria os grupos no WhatsApp, daí a questão de ter que interpretar para ela, né, aí essa conversa, porque como ela não tem o domínio da língua portuguesa, então tem que interpretar para ela, olha, o que quer dizer isso e tal. Então, a gente são situações assim que uma coisa era ser professora, ou ser intérprete, e outra coisa era ser mãe. Eu me pegava em situações, mas né, eu tenho que ir lá discutir com as outras mães como é que elas fazem também. E a gente foi se moldando assim, né? Então, teve as suas dificuldades, né, nesse período que ela passou do ensino fundamental. Muitas coisas a gente teve que construir com ela, né? Eu lembro de uma situação na escola, né, de uma brincadeira que ela fez assim, com o menino acho que aprendeu o sinal de namorar, né? E na cabeça dele brincando, né, namorar, e provocava ela. E ela não gostou daquilo, né? E ela entendia que ele estava provocando ela. E, enfim, criou uma confusão aquela história, que daí eu fui chamada na escola para intervir lá e falar que ela tinha corrido com o guri na escola, né? Aí, então, eu tive que explicar eu chamei os dois, né, junto com a direção da escola, ter que dizer, olha, culturas diferentes, então,
Para o menino eu disse, olha, talvez para ti é uma brincadeira, porque é uma brincadeira de ouvinte, mas para ela é uma cultura diferente, ela entendeu de outra forma, né? Então a gente precisa trabalhar essas coisas na escola, né? Então naquele momento eu acho que eu fui um pouco para além do papel de mãe, mas são coisas que a gente foi passando, né? E são os valores familiares, os valores, né? E para ela a gente falou, olha, nunca, jamais tu deve, né, brigar com alguém, enfim, tentar, tipo, correr atrás do menino porque ele estava mexendo contigo, como ela entendeu. Acho que tu perde a razão, então a gente não te apoia nisso, é feio. Ela pediu desculpa pro menino, o menino pediu desculpa para ela. Então eu saí um pouco, essa coisa do papel de, né, de prof, e tive que me vestir, né, do papel, do sentimento de mãe, para ensinar essas questões de valores mesmo para ela, né? Andréa, também essa adaptação na escola passa pelo processo que muitas mães, seja de crianças surdas ou não, precisam enfrentar, que é o bullying. Eles têm que se adaptar, né, à criança surda, e eles também, a criança também precisa se adaptar, né, na escola regular. Eu acho que essa questão, né, do bullying na escola é bastante, assim, importante a escola estar atento, né, a essa questão. É responsabilidade da instituição também. É responsabilidade, porque no momento que eu tenho alunos com culturas diferentes, eu tenho de trabalhar certas coisas. Primeiro eu tenho de conhecer quem que é esses alunos, né, que eu tô, enfim, colocando para dentro da escola, né, conhecer a cultura, a identidade. Porque, às vezes, a outra cultura, por exemplo, tem os surdos e tem os ouvintes. Como eu disse antes, às vezes as brincadeiras não são parecidas. Uma metáfora que eu uso na língua portuguesa, na cultura ouvinte, não vai ser a mesma que vai estar lá para o surdo. Talvez eles não vão entender da mesma forma como a gente entenda, né? Outra interpretação. Isso são outras leituras que eles têm, né? Outra forma de entender o mundo que o surdo tem. Então, isso é papel da escola, estar trazendo uma palestra, uma oficina, né? Eu até, se não me falha a memória, acho que as escolas que têm os surdos, elas, principalmente a Fagundes, elas contemplam, né? Vários momentos de levar Libras, né, para a educação infantil, levar Libras enfim, para os grupos, né, de ouvintes. Adolescentes. Sempre, também tem a questão da APAS, que apoia nisso, né? A APAS também está sempre envolvida nessa questão com as escolas, está levando esse direito do surdo. Oferecendo o seu serviço, né, com voluntários que podem conversar e tudo mais. Isso. Então, essa questão do bullying, eu penso que tem que ser trabalhado pela escola, sim, né? Não me vem à cabeça agora, se a minha filha passou por esses momentos, eu até acho que não, porque ela tem uma expressão, assim, ela é muito comunicativa, né? Ela cativa muitas pessoas. Então, eu não me lembro agora, não me vem à cabeça se ela passou por alguma situação que deixou constrangida, né? Vai também da personalidade da criança, né, do adolescente. Mas a gente sabe que na escola acontece, né, o mudinho, né, os termos pejorativos, assim, e que isso a escola tem que estar atenta, porque não vai rotular a criança surda, inferioriza ela, né, e isso não é legal. Claro. Né? Então, é uma violência que se cria ali simbolicamente, mas é uma violência que tem que dar. Andréa, as políticas públicas também são essenciais, né? Os nossos governos, seja federal, municipal, estadual, devem estar atentos também às legislações, né, da pessoa surda, da criança surda ou da criança com alguma outra deficiência. Elas têm direitos, né? Seja a educação, muitas políticas devem ser pensadas para isso. Isso. Na área dos surdos, a gente tem a Lei 10.436, que é a que reconhece a Libras como, né, a língua das comunidades surdas. Tem o Decreto 5.000, né, que fala sobre os profissionais, a formação desses profissionais para trabalhar nessa área, que vai falar sobre a questão do bilíngue, né, do surdo ter o direito de aprender na primeira língua e aprender o português como segunda língua. Então, essas duas leis, elas amparam toda uma educação de surdos, toda uma inclusão social dos surdos, né? Prepara eles também para o mercado de trabalho, né? Então,
é um pouco disso que a APAS, né, nós como Associação de Pais e Amigos dos Surdos, a gente tenta sempre estar colocando para a sociedade, né, que eles têm esse direito, né. Então existe, né, esse movimento. Na área educacional dos surdos, a gente tem a lei, essas duas leis que eu mencionei aqui, elas estão amparando essa criação dos currículos em Libras, né? Que a gente está tendo essa discussão na sociedade agora, que as escolas terão de implementar Libras nos seus currículos, né? E toda essa discussão curricular mesmo, essa questão que eu te falei da educação bilíngue, né? Que é toda uma discussão do surdo ter a oportunidade de aprender dentro da língua dele e dentro da condição dele, claro, né? Então, isso tudo que ampara são essas leis, essas políticas públicas, né, que são voltadas para a área dos surdos. E como tu falava, independente que a obrigatoriedade exista, é necessário que seja também algo espontâneo da escola, né? Que a escola tenha interesse em receber uma criança surda, em oferecer a melhor educação. Isso é importante também, né? É direito dos surdos estudar, tipo assim, que bom fosse, a gente sabe que não tem essa realidade, mas do surdo poder escolher, eu quero estudar na escola X, né? Mas a gente sabe também que não é por aí o caminho, porque a escola ela vai ter que ter uma estrutura, né? Ela vai ter de ter esse currículo organizado para os surdos, ele vai ter de ter, se os professores não sabem Libras, né, não são bilíngues, eles vão ter de ter um intérprete de Libras. Isso tem custo, né? O trabalho do intérprete de Libras também é um trabalho que tem que, né, dar uma atenção especial na escola, porque a escola às vezes pensa que ter aquele profissional é como se fosse o professor do surdo, e na verdade não é, né? Então o intérprete ele é o mediador da comunicação na sala de aula. Porque ele tem a língua de sinais, ele é fluente na língua de sinais, é por ele que vai passar toda a explicação dos conteúdos. Mas é o professor que vai dar a nota, é o professor que vai fazer o planejamento para aquele aluno. Portanto, esse professor tem de estar perguntando, né? Tem de estar se interagindo com o aluno. Está entendendo o conteúdo? Não está? Tu conseguiu compreender hoje a aula? Né? Mas sempre se referindo para o surdo, né? E não colocando o intérprete na condição de professores, né? Então, muito se acontece. Muito acontece disso ainda na escola. E isso tem que ser cuidado, porque senão se confunde os papéis, né? Claro. E até mesmo para os surdos. A gente também trabalha isso fortemente. Eu, em casa, falo muito com a minha filha a questão intérprete, a mediação do conteúdo. Não é teu secretário, né? Não é ele que tem que ter o compromisso de te informar a prova, enfim. A gente sabe que se não tem essas informações, esse conhecimento acaba acontecendo, né? E então a gente precisa cuidar, porque senão se mistura mesmo os papéis. Claro, bem importante. André, antes da gente encerrar o programa, eu também gostaria que tu falasse um pouquinho, um conselho para as mães que estão recebendo, que receberam recentemente o diagnóstico. No seu caso, não foi assim, mas essas mães que muitas vezes estão com dificuldades em aceitar ou estão com medo, bom, e agora o que eu faço, né? Também deixar o contato da APAS, que as mães, né, podem procurar a associação para receber conselhos, né, orientações. Eu acho que conselho é sempre o conselho, né? Acho que essa experiência de ser mãe de surdo é maravilhosa, né? Eu, assim, é uma coisa, assim, que me encanta, né? Antes, como eu te falei, né? Eu tive que me despedir de ser professora, porque ela veio tardiamente para nós. Então, ela já tinha uma identidade organizada e não sabia Libras. Primeiramente, eu diria, agora eu vou ser prof, eu vou ensinar, né? Mas não, com o tempo veio um outro sentimento, né? Outro sentimento que passou por mim, né? Que me tomou, assim, como mãe mesmo, né? E então essa coisa de aprendizado, de conteúdos, negócio, então eu fui deixando à parte essa coisa da escola fazer. Ficou em eu segundo vou lugar, não é só isso. ser mãe, né, da minha filha. E foi isso, essa coisa do sentimento de ser mãe, dos valores, né? Essa coisa que a gente faz com família mesmo. Então, assim, não é fácil esse processo,
né? Hoje, por exemplo, tendo a outra filha que é ouvinte, a gente sabe que em um toque, a gente está fazendo alguma coisa assim, já fala com ela, explica para ela, está entendendo, né? Ou, enfim, né? Na conversação ali, porque a ouvinte está entendendo. E com um filho surdo, a gente sabe que a gente precisa parar, olhar para ele, né? Na minha casa, muitas vezes funciona de eu ter que ir, né, mostrar uma imagem, ou mostrar, eu quero que ela faça tal coisa, ou vou solicitar alguma coisa para ela fazer, que ela tenha que entender, eu tenho que mostrar como eu quero que ela faça. Isso gera tempo, né? Então, por isso que eu digo para as famílias, tem que ter um entendimento da identidade surda. Porque não é da mesma forma que criar o filho ouvinte, né? E eu vejo assim muitas famílias às vezes que têm problemas assim de compreensão, que a gente vê lá, por não saber Libras, acaba criando uma grande polêmica ali naquela relação deles, né? Porque o filho queria sair à noite, ou quando é adolescente, né? Arranjou uma namorada e tal. Então, essas questões eu acho que a família tem que entender. E eu deixaria essa dica assim, ó, quem tem o filho surdo, né, que ainda está nessa condição assim de como que eu vou passar, lidar com essa situação, né, que peça ajuda, vai na APAS, né, a gente tem associação, a gente tem uma estrutura, né, organizada para atender as famílias, para estar explicando para essa família como que é esse processo, né, e dizer, invistam nesse conhecimento de o surdo, né, de que filho que nós estamos falando, né. Ele é surdo e agora? O que eu faço? Né? Então, tentem conhecer a identidade, a cultura, a língua desse filho, que assim que tu conhece, tudo vai fluir melhor. Né? Não então, adianta cobrar que a criança, ou que o filho saiba, conheça, se você também não se adaptar. Exato. E é claro que a preocupação de mãe existe independente da condição dos filhos, né? Independente. Tem sempre. Andréia, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que trouxe hoje aqui para nós. Obrigada, eu agradeço pelo espaço novamente, né? Espero ter contribuído um pouco. Com certeza, obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre as mães especiais. Uma boa noite e até a próxima semana.